Olá, bom dia. Deus te abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez na presença do Senhor, pedindo ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz nesse dia. E eu e esta pessoa que assiste esse vídeo precisamos do Senhor, mais do que nunca nas nossas vidas. Seja conosco, tenha misericórdia de nós e fale conosco, abençoando-nos e abençoando os nossos familiares também. No nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Que Deus continue te dando graça, paz, né? E vamos a ler a palavra de Deus. E o título da mensagem de hoje é interessante porque o título é Cortando o Mal pela Raiz. Cortando o mal pela raiz. Isso é um ditado que nós temos, né? Principalmente o povo brasileiro, mas faz muito sentido no título, né? Quando usamos este ditado aí, fazemos e praticamos, faz sentido nas nossas vidas praticá-lo. Vamos ler Êxodo capítulo 32, o versículo 7, o 9 e o 10, né? 3 versículos somente, e nós vamos entender daquilo que prometemos falar ontem. O versículo 7 diz: Então disse o Senhor a Moisés: vai depressa, desce, porque, preste atenção no que Deus diz, o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus falando com Moisés, ainda no fim daquela reunião que eu disse, né, ontem, que estava na parte final dela, e Deus fala isso a Moisés porque algo estava acontecendo lá embaixo, né, e chamou a atenção de Deus o que estava fazendo o povo. Então, versículo 9, Deus disse assim a Moisés de novo: disse o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e é povo de dura cerviz, ou um povo difícil de se lidar. O versículo 10 diz: agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Proposta de Deus para Moisés, dizendo: permita-me, Moisés, descer agora no meio deste povo e consumi-los. E eu prometo que de você eu farei uma grande nação. Você estará debaixo da minha guarda. De você eu suscitarei descendência. Não é interessante isso que Deus falou com Moisés? Mas qual seria a tua atitude ou a minha se Deus falasse conosco semelhante ao que falou com Moisés? E qual foi a atitude de Moisés? Será que nós teríamos as mesmas atitudes? Então eu disse ontem que enquanto Deus estava ali 40 dias e 40 noites falando com Moisés, eu também afirmei em estudo passado que Josué tinha ficado numa certa altura do monte, separado dos anciãos, né, que Moisés separado de Moisés, mas Josué não ficou lá no meio do povo. Josué estava ali, depois que Deus chama Moisés para entrar na nuvem, e ele entra na nuvem e vai para a presença de Deus para a reunião. Josué fica ali, num certo ponto do Monte Sião, né? Não lá no topo, mas também não lá embaixo. E ficou ali também os 40 dias e 40 noites. Como Josué ficou, nós não sabemos, que a Bíblia não relata, mas a Bíblia nos dá a entender que quando Moisés desce, então, ele se encontra com Josué lá no monte e os dois entram no acampamento. E conversando ainda antes de chegar no acampamento. Então, isso é o que nos leva a entender que Josué ficou esperando realmente Moisés ali. Só que quando Deus, terminando a reunião com Moisés, ele vê o povo lá embaixo cometendo tamanha torpeza, tamanha perversidade. Qual foi esta? O povo desistiu de Moisés. E desistiu também de Deus. Nisso falamos um pouco ontem. E o povo então aperta Arão,
né, que era um sacerdote que talvez estava ali cabisbaixo, caído já, desanimado, porque o suporte de Arão era Moisés, e Moisés já estava ali ausente aquele tempo todo. O povo perdeu a esperança de que Moisés voltava, e talvez Arão também já teria perdido a esperança de Moisés voltar. O que aconteceu foi que eles pressionaram, e Arão então pede aos homens, a Bíblia também nos leva a entender que eram os homens que estavam pressionando Arão, e ele diz: pega das vossas esposas, dos vossos filhos e vossas filhas, todo o pendente, tire da orelha deles e me traga em ouro, e então eu vou tomar atitude. E a Bíblia diz que Arão então burilou, né, aquele ouro e fez dele a forma de um bezerro. Né? O povo já sabia muito bem sobre essas adorações a deuses lá no Egito. O que acontece é que o povo ficou tão feliz, e aqueles líderes ali pegaram este bezerro e disseram para o povo: olha, está aqui agora visível, porque o Deus que apareceu no Monte Sinai era o Deus invisível. Eles ouviram a voz, eles viram a glória de Deus, e lá no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, eles se alegraram, eles comeram, eles beberam de alegria de ter visto a manifestação do Senhor. Agora ali, eles estão diante de um bezerro de ouro, e sendo levantado e dizendo que era aquele bezerro de ouro que os tirou do Egito, e que aquele bezerro de ouro ali era agora o chefe dos deuses dele, né? Representaria os deuses deles, que os tirou do Egito. Arão viu a alegria desse povo tão grande, que Arão levantou uma festa no dia seguinte, mas a festa que o Arão levantou era, na Bíblia diz, ao Senhor, principalmente a Bíblia em hebraico diz, a Bíblia de Israel diz: ao Senhor será levantada uma festa amanhã. Arão então estava misturando Deus com aquela imagem. Aquela imagem, né, seria prestado um culto a ela, mas como se ela estivesse representando o nosso Deus verdadeiro. Coisa que não aconteceria, porque Deus não se permite ser apresentado assim. Bom, o que aconteceu então foi que Arão viu a motivação e falou assim: ó, não existe festa e não existe adoração sem altar. E Arão então levanta um altar, constrói um altar para este bezerro, dizendo que este bezerro então, no seu pensamento, apresentaria ou representaria o Senhor Deus, que os tirou da terra do Egito, só que agora seria atribuído a outros deuses. Bom, eles então se alegram ali, faz as suas danças, né, comem demais, bebem demais, faz as suas danças ali, e um alvoroço no acampamento. Antes disso, Deus pediu a Moisés, como lemos, uma permissão para destruir este povo, né, aquele povo. Deus disse: eu vou acabar com eles, vou fulminá-los, e de você eu levantarei uma nação. Moisés, então, apela para Deus e usa a linguagem correta, porque Deus, quando disse o teu povo, o povo que você tirou do Egito, Moisés então volta à conversa com Deus e diz: não, Deus, este povo não é meu, é o Senhor, esse povo é do Senhor, e não fui eu que os tirei do Egito, foi o Senhor que os tirou do Egito. Isso é fato, e nós sabemos disso, que o Senhor com mão forte e mão poderosa os tirou do Egito. Então, como pode o Senhor destruir este povo e isso dar honra e glória ao Senhor, sendo que lá no Egito os egípcios dirão que o Senhor já havia planejado mal contra este povo e que o Senhor trouxe este povo aos montes para matá-los, para consumi-los da terra? Não teria eles razão nesse comentário deles lá, dizendo: realmente Deus nos fez um favor, acabou com aquela raça. Deus queria realmente puni-los e nós não sabíamos, mas Deus nos fez esse favor, matando-os nos montes. O teu nome não será glorificado nisto aí, ó Deus. E Moisés usa o terceiro ponto do diálogo, dizendo: lembra que o Senhor fez uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, os teus servos, e foi a eles que o Senhor disse que arrancaria esse povo, que daria nome à descendência, que faria os descendentes deles
povo teu? Não foi com eles que o Senhor falou? Então, Senhor, se lembre dos nossos patriarcas. Moisés estava dizendo claramente ali, meu Deus, eu não quero que o Senhor recomece comigo e desfaça a aliança que o Senhor fez com eles. Honre a aliança que o Senhor fez com eles e honra o nome deles, e eu prefiro que a descendência não seja minha, mas que seja deles, que nós sigamos sendo descendentes deles, e que a promessa do Senhor comece e continue por Abraão. Honra aquilo que o Senhor falou. E então na nossa Bíblia tem uma palavra arrepende-te, que não é na verdade o arrepender de um mal que você fez e agora tem sentimento de culpa. Mas esse arrepender significa, olha Senhor, volta atrás na tua decisão. Porque Deus já havia decidido destruir o povo e agora contava só com o aval de Moisés, dizendo, permita-me destruí-los, acabar com eles. E então eu farei de ti uma grande nação. Por quê? Porque Deus já havia proibido não levantar outro Deus, não honrar outro Deus a não ser ele. Isso já estava nos 10 mandamentos que Moisés falou para o povo e que agora estava descendo com as 2 tábuas preparadas por Deus, feitas pelas mãos de Deus e escritas pelo dedo de Deus. Na frente e atrás, nos 2 lados de cada tábua, tinha a escritura do dedo de Deus, do que Deus queria. Então era proibido, e se você continuar estudando a Bíblia, qualquer um que se levantasse o nome de outro Deus, que não fosse o nome de Deus Jeová, do Deus Hashem, do Deus que os tirou, do Deus que é Senhor e que os tirou do Egito, qualquer um que levantasse outro Deus seria morto. Qualquer um que blasfemasse contra o sábado seria morto, seja ele judeu ou fosse estrangeiro, ele seria morto. Então essas coisas santas de Deus não poderiam ser deturpadas na terra de Israel entre o povo de Deus. O que acontece é que Moisés então leva Deus a um diálogo tão convincente que Deus então voltou atrás. Segundo a Bíblia diz, Deus voltou atrás na sua decisão de não consumir o povo. Só assim então Moisés, depois de convencendo Deus de que a honra e a glória é dele, que o poder é dele, que ele é Deus e que a promessa dele tem valor nas nossas vidas, Moisés então desce. E ali então, possivelmente ele se encontra com Josué e os dois andam para o acampamento. E quando andam para o acampamento, ele com as 2 tábuas ali, ainda no pé do monte, ele escuta um alvoroço. Ele escuta aquelas canções, ele escuta ao mover de danças. E ele então conversa com Josué e fala, o povo está em guerra, ou tem algo acontecendo nesse alvoroço. E ele diz, isso não é barulho de quem é vencedor. E não é choro de quem foi vencido. Isso é voz e voz de quem canta e dança. Essa voz de alegria aí está me deixando preocupado, pensativo, porque Moisés sabia o que Deus tinha falado com ele. Como Deus iria matar um povo que estava alegre, feliz, cantando, servindo a ele? Algo está de errado no meio do povo. E Moisés percebe então que o culto ali era um outro Deus. Um Deus que não é o nosso Deus verdadeiro. Aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que nos tirou do pecado, aquele que mudou as nossas vidas. E Moisés fica triste. A Bíblia diz que Moisés então quebra as tábuas dos 10 mandamentos de Deus para o povo. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus escreveu, Moisés se irritou tanto. Lá no monte ele pede a Deus para não se irar contra o povo, para perdoar o povo. Mas agora ele está face a face com o que estava acontecendo. Outrora só Deus que falou, mas agora Moisés está vendo
o que está acontecendo, e Moisés se irrita muito, e então Arão tenta se justificar. Arão foi um líder frouxo, um líder comprometido mais com o povo do que com Deus, e Arão então se deixou levar e tenta justificar isso a Moisés. Moisés, você sabe que o povo é difícil de lidar, e os homens me pressionaram aqui para que eu fizesse um Deus visível para eles, para que fosse diante deles, e então, pressionado, eu fiz este bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Moisés então acaba com tudo, quebra esse altar aí, e que Moisés chama a tribo de Levi e diz: eu quero aqueles que são fiéis ao Senhor. E a tribo de Levi vai então e se dispõe a ser fiel a Deus, e diz: nós somos fiéis ao Senhor. E ele diz então: pega a espada de vocês, vá lá e deixa que esses que levantar outros deuses sinta a ira, sinta o quanto não se deve levantar um Deus estranho substituindo o nosso Deus. E então a Bíblia diz que ali tombaram 3.000 homens, 3.000 pessoas foram executadas, e naquele momento, pelo zelo do nome de Deus e pelo zelo das coisas de Deus, a tribo de Levi se tornaram os levitas, aqueles que iriam defender e cuidar das causas de Deus, do tabernáculo, né? Das coisas de Deus ali, da arca. Então isso é muito importante quando você escolhe o lado que você quer estar. E se você escolher o lado certo, que é o lado de Deus, Deus não irá desonrar você. Hoje nós temos propostas aí mundanas de servir a outros deuses, de cultuar de outras formas, e temos líderes aí, pastores e líderes frouxos que se comprometem mais com o povo, fazendo a vontade do povo do que a vontade de Deus. Por isso que eles estão aí envolvendo no comércio, trazendo cantores, trazendo pastores de renome aí e etc, para pregarem mensagens já elaboradas, mensagens que agradam o povo, mensagens que o povo quer ouvir, e isso leva o povo a se afastar da dependência de Deus e não ouvir mais a voz de Deus, e começar a ouvir voz de homens. E tem muita gente levantando deuses estranhos no nosso meio, e quando você vai para a Bíblia, você vê que esses cultos aí não tem nada a ver com o culto prestado a Deus, ao Deus Salvador das nossas almas, aquele que enviou Jesus para morrer por nós e pelos nossos pecados. Então qualquer culto estranho a deuses estranhos, seja Deus dinheiro, seja Deus do sucesso, qualquer tipo de Deus, Deus não aceita esse tipo de culto, e Deus não está comprometido nisso, porque Deus não divide a sua glória com outro. Então é muito importante você analisar o que você está fazendo segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus falou, sem tirar os teus pés de dentro da Bíblia, porque você fazendo isso, você estará em pecado, e a punição será certa, a punição virá realmente se nós errarmos contra o nosso Deus e contra a santidade do nosso Deus. Então Moisés, depois de destruir aquilo, fez pó daquele bezerro, misturou na água e deu para o povo beber do seu próprio Deus levantado por eles, e o povo bebeu, e o povo então começou a se arrepender. Moisés diz: olha, eu vou então para o monte de novo falar com Deus. Quem sabe Deus irá perdoar você. Quem sabe eu possa ali apresentar algo a Deus que vá convencer a Deus de abençoar vocês, porque Ele está irado com vocês. E se Moisés estava irado, imagine Deus quando o povo desfez dele o grande Deus verdadeiro. Então, meu querido e minha querida, no nome de Jesus, dobre os teus joelhos, busque ao Senhor, porque os dias são maus, cada dia é pior do que o outro, mas se você estiver na presença do Senhor, Deus te abençoará. O mais importante não é morrer no deserto, é chegar na terra prometida, naquilo que Deus prometeu para nós, e para caminhar no deserto, custa um preço e custa a presença de Deus no nosso meio. Sem Ele, nós não vamos a lugar algum, mas com Deus nós vamos vencer, nós vamos chegar lá e nós vamos passar por todos os problemas que este mundo nos trouxer com vitória, porque Deus está
conosco. Amanhã seguiremos este assunto, mas eu quero lembrar você, Moisés fez o que era correto. Mesmo Deus querendo matar todos, não, Moisés foi ali e eliminou o mal pela raiz. Então o título da nossa mensagem é Cortando o Mal pela Raiz. Aqueles idólatras ali que levou o povo a idolatrar, Moisés acabou com eles. E isso era um sinal de que todo idólatra que se levantar no meio do povo de Deus, ele deve ser banido do povo. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, mas de afastá-lo do meio do povo, sim, nós temos esse direito e devemos fazê-lo toda vez que levantar um idólatra, um mentiroso, dizendo que tem a palavra de Deus na boca, proferindo outras coisas e enaltecendo outro Deus e levando o povo a pecar contra Deus. Devemos estar atentos e pedir que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos oriente, nos faça discernir o que serve a Deus e o que não serve e o que é proveniente para o povo de Deus. Que Deus abençoe você. Se você buscar ser santo como Deus é santo, Deus estará em você e você poderá falar com ele em todo o tempo e ele te ouvirá no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser. Corte o mal pela raiz, porque nós estamos cortando o mal pela raiz. Deus te abençoe no nome de Jesus.